bom dia aqui da Tailândia para vocês. Boa noite aí para quem está no Brasil. Sejam bem-vindos. O tema de hoje é sobre dores físicas, massagem na prática para resolver dores físicas. E eu fiz uma caixinha para selecionar aqui o conteúdo dessa aula. Eu fiz uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram. Então, por isso que é muito importante você estar sempre conectado nos stories, porque lá eu vou fazendo interações com vocês e vou percebendo aquilo que vocês estão precisando no momento e vocês podem dar a opinião de vocês podem fazer algumas escolhas e foi o caso dessa live. Eu abri para vocês escolherem e teve várias coisas que vocês colocaram lá sobre dores físicas. O que vocês gostariam de aprender sobre dores físicas? Então, teve uma série de questões lá, de temas e assuntos e conteúdos. Mas o que mais apareceu foi dor lombar e dor no ciático. Dor no ciático disparado aí na frente de todos, né? E depois eu quis escolher uma segunda opção, se tivesse alinhado com a primeira, né? E como a dor lombar, ela tá bem atrelada ao ciático, inclusive elas podem ser pelo mesmo motivo que estão acontecendo, a mesma pessoa pode ter os dois tipos de dores, ou uma pessoa tem dor lombar e a outra tem dor no ciático pelo mesmo motivo, que é causado pela inflamação do nervo ciático. Então, por isso eu resolvi falar para vocês aqui de duas dores, não só de uma. A ideia era escolher a principal, a que mais apareceu lá na caixinha de pergunta, que você escolheu, você participou dessa escolha. Então, se você foi lá, escreveu, votou, saiba que você participou dessa escolha para eu falar hoje aqui com vocês sobre a massagem para dor física, no caso, dor no nervo ciático, né? Dor na região do ciático, e também vamos falar da região lombar, porque algumas manobras que é possível realizar vão atuar nas duas áreas, tanto no ciático quanto na lombar. E aí você vai ganhar de bônus aí sobre duas dores, tá? Massagem na prática para dor física. A dor física que eu vou falar com vocês é a dor no ciático e a dor lombar, que está diretamente ligado. Muitas pessoas têm inflamação no nervo ciático, e essa dor no nervo ciático, ela pode estar em várias regiões do corpo. Então, o mesmo tipo de inflamação do nervo ciático pode doer de um jeito para mim, pode doer de um jeito para o Thiago, pode doer de um jeito para a Arlete, de outro jeito para a Márcia. Por que isso, Nívia? A dor no ciático não é sempre no mesmo lugar? Não. A dor no ciático pode caminhar pelo corpo. E qual é essa região por onde vai caminhar essa dor? Partindo da lombar. Por isso que eu falei que está diretamente ligado a inflamação no nervo ciático com a dor lombar, por isso eu vou falar das duas dores. A dor no nervo ciático, ela pode começar na região lombar, se estendendo para a região dos glúteos, caminhando para a região da perna, da coxa, e aí ela vai seguir dois rumos, partindo da coxa. Região lateral, vou esticar aqui a minha perna para vocês entenderem. Região lateral, que é como se fosse aquela linha da legging, as mulheres aí que usam leg, que usa uma calça mais justa, é aquela divisão da parte externa da perna. E também lá atrás, bem no centro da perna, da região posterior da coxa. Então, lembra, essa dor vai começar pela lombar, descendo pelo glúteo. Quando chega na coxa, ela pode se dividir lateral ou parte posterior. E aí, essa divisão, ela vai seguir em toda a perna. Vai até a região do pé. Chegando na região do pé, essa dor, ela pode se estender caminhando para o dedinho. Então, vai até a final aqui do meu dedinho. Muitas pessoas sentem latejar o dedinho, de tanto que está inflamado, tá? Muitas pessoas sentem até latejar esse dedinho por estar tão inflamado. E algumas pessoas vão seguir daqui, da região do malelo, desse ossinho da lateral, até lá a sola do pé. Então, é por esse caminho que vai percorrer a dor. Vou pedir para o Thiago já deitar aqui, já se preparar enquanto você vai voltando, enquanto você vai chegando.
O cliente chega para você e ele tem dor na perna, mas olha o tamanho da perna. Essa dor na perna pode ser aqui embaixo, perto do pé. Essa dor na perna pode ser aqui em cima, perto do glúteo. Como que você vai saber? Perguntando, não tem como adivinhar. Ninguém tem bola de cristal aí para adivinhar. Tem que perguntar mesmo. Cliente, assinala aqui a região de dor. Ou mostra para mim no seu corpo, toca no seu corpo onde você sente dor. E aí a pessoa vai tocar. Ah, sinto dor aqui. Opa, dor na lombar. Ah, eu sinto dor aqui na lateral da perna. Opa, pode ser dor no ciático. Então, é importante que você saiba o percurso da dor do ciático. Quando o cliente, às vezes, chega para você falando, às vezes o cliente suspeita, ah, eu acho que é dor no ciático, ou ah, eu fui no médico e ele falou que é dor no ciático. Então, essa dor no ciático você já sabe, a partir de hoje, que ela percorre. E eu vou mostrar aqui algumas posições, algumas manobras que você pode usar com o seu cliente que chega falando que tem dor nas pernas. E aí você vai ganhar o bônus, né? Você vai ganhar mais opções para ter aí no seu atendimento. Por quê? Porque eu vou falar especificamente da dor no ciático e dor na lombar. Mas óbvio que se você receber um cliente que tem dor nas pernas e que não é problema no ciático, que tipo de dor nas pernas? Se é um corredor, se é um ciclista, se é alguém que faz musculação pesado, que pega pesado na academia e que sente dor no músculo por forçar demais, seja andando de bicicleta, seja praticando a corrida, seja fazendo algum tipo de musculação, você também vai poder usar esse tipo de manobra para melhorar o rendimento desse atleta, tá? A gente vai ter uma live mais focada para atletas e esportistas mais adiante nessa semana ainda. Mas só para você já começar a entender o que você pode usar e extrair de benefício aqui dessa prática de hoje. Vamos lá, então, para a nossa parte prática. Vou afastar um pouco as pernas do meu cliente para conseguir fazer o movimento. Afasta um pouquinho as pernas para conseguir se colocar na sua postura inicial. Então, começando lá da região lombar, que muitas vezes o cliente tem a dor lombar e essa dor lombar é devido à inflamação do nervo ciático. Tem cliente que deita na maca ou deita no tatame e fica desconfortável nessa postura, porque a dor é tão intensa na lombar que gera esse desconforto. Então, eu posso começar ajustando o corpo desse cliente. Como que eu posso ajustar? Pego lá embaixo no tornozelo, puxo levemente, e aí eu vou empurrar a perna para frente. Vou fazer esse movimento bem sutil. Então, observa se você consegue ver o movimento que o corpo faz, mas é bem sutil. Eu empurro uma perna e empurro a outra. Empurro uma perna e empurro a outra. E aí eu puxo de novo. Então, eu vou fazer 2 a 4 vezes. Empurra uma e empurra a outra. Para ir fazendo esse movimento lá na lombar, alongando as pernas. Depois que eu puxar, aí eu volto e ajeito de novo a perna nessa posição, tá? Aí agora eu vou começar fazendo um movimento, e esse movimento vai começar trabalhando todas as regiões que eu falei, lombar, parte posterior da coxa, tá? A lateral da coxa, vai movimentar essa circulação, vai movimentar a energia que passa por ali, porque lembra que o seu cliente, ele não é só a dor física, ele não é só o corpo. Meu cliente aqui não é só esse corpo. O meu cliente, ele também é energia. E essa energia circula pelo corpo todo. Se está doendo, é porque a energia está parada, está bloqueada ali. Então, vamos movimentar, vamos estimular. E uma coisa muito, muito boa, uma coisa muito produtiva durante a massagem é, além de eu estar massageando, eu vou alongar e trabalhar a respiração ao mesmo tempo. Isso que é a magia aí de você começar a entrar no flow. O que é o flow? É o fluxo. Por que eu dei o nome de massagem flow?
porque é uma massagem que entra no fluxo. E para entrar nesse fluxo, nessa dinâmica, tanto eu como profissional entro nesse fluxo, quanto o meu cliente. Ele aumenta o fluxo energético e ele vai começando a entrar nesse fluxo, que é a fluidez. Deixar o corpo mais leve, deixar o corpo fluir. E aí, como é que eu consigo fazer isso de uma forma mais rápida? Como é que eu consigo fazer o meu cliente entrar num processo de relaxamento mais profundo, entrar num processo de meditação até, meditação ativa, né? Quando eu trabalho massagem com alongamento e respiração. Então, não é só massagem, eu posso potencializar os meus resultados fazendo tudo ao mesmo tempo. Massageando, alongando e orientando o meu cliente a respirar. Então, eu vou começar fazendo alongamento da perna, puxo a perna do meu cliente. Essa calça, ela trava um pouquinho, né? Então, dependendo da calça do cliente, eu vou precisar subir um pouquinho para a calça não travar. Pode deixar o cliente de bermuda, ou se o cliente não tiver uma calça larga, pede para ele trazer uma calça de pijama, e aí ele troca para o atendimento, e aí você coloca essa calça do pijama, tá? Então, primeiro flexiono a perna, depois empurra o joelho, mudo a minha postura e encaixo o pé no meu quadril, no ossinho que tem. Então, toca aí no seu quadril, você vai sentir um ossinho, que é a crista ilíaca. E aí eu travo o pé do cliente aqui. Eu preciso travar. Se eu deixo o pé para lá, ele vai ficar solto, eu não consigo dar o efeito que eu preciso na manobra. Então, trava o pé no ossinho do seu quadril, na crista ilíaca, e aí sim eu vou iniciar a manobra. Muito importante, eu não posso pressionar o joelho. Então, eu tenho que saber onde está o joelho e eu vou medir 4 dedos para cima do joelho, pelo menos. Por que 4 dedos? Para ter esse limite de segurança de não apertar a articulação. Eu nunca aperto a articulação, tá? Então, eu vou fazer o alongamento para frente. Enquanto eu estou fazendo esse alongamento para frente, eu estou trabalhando a região posterior e também a lombar. Porque quando eu empurro a perna, a lombar, ela automaticamente é massageada lá atrás. Por isso, a gente consegue fazer uma única manobra para tratar duas coisas, coxa e lombar, ciático e lombar. E aqui eu vou pressionar essa região da outra perna, com uma pressão leve. A minha intenção é mais de alongar, a minha intenção vai ser 80% de alongar e 20% pressionar a região da coxa. E conforme eu for alongando, eu vou mudar a minha mão em 3 posições. E isso, toda vez que eu alongo, eu peço para o meu cliente inspirar. Então, inspirou, expirou. Alonga lá na frente. Primeiro leve e relaxa. Inspirou, expirou. Vai um pouquinho mais, avança um pouquinho mais o alongamento. Retorna. Inspirou. No terceiro, eu alongo um pouco mais, faço mais forte. E volta, tá? Então, sempre que eu alongo, pressiono, eu preciso relaxar. Se eu alongo e fico só no alongamento, eu posso machucar o meu cliente. Uma coisa muito importante aqui é, não fica quicando. O que é quicar? Ficar batendo, fazer esse movimento. Eu vou lento e profundo, sem ficar forçando. Vou lento e profundo e paro. Volta, sempre acompanhando a respiração do meu cliente. Terminei essa primeira manobra, eu vou passar para a próxima. Lembra que eu falei que a dor do ciático pode ser na posterior ou na lateral? Então, agora, o próximo movimento é para a região lateral. Viro o pé para o outro lado. Então, o pé do meu cliente estava na minha perna de apoio. Agora, eu vou direcionar o pé do cliente lá para o outro lado. Depois eu vou fazer a outra perna também para vocês conseguirem ver, tá?
E aí, virei a perna para o outro lado, vou trabalhar a região da lateral. Então, pego a palma da mão, vou lá para a lateral, aonde passa a linha da calça, e vou empurrar no sentido do outro ombro. Então, lembra, o primeiro foi aqui na direção do mesmo ombro. Agora, eu vou empurrar em sentido do outro ombro, lá para o outro lado, o lado oposto. Peço para o cliente respirar. Inspirou. Expirou. Inspirou. Expirou. Também vou dividir em 3 partes a perna. Inspirou. Expirou. Desce a perna, cruza a perna do cliente para terminar o movimento. Relaxa os braços. Com a minha mão, eu vou apoiar lá na região do ombro. Com a outra mão que está no joelho, eu vou alongar. Esse movimento vai alongar tanto a lateral quanto a posterior, glúteo e lombar. Vou trabalhar tudo ao mesmo tempo. Massagem, alongamento, respiração. Em várias partes do corpo do meu cliente, onde ele precisa. Inspira. Expira. Sempre o primeiro é mais leve. Inspira. Expira. O segundo vai um pouco mais. E o terceiro você avança mais. Inspira. Expira. Estralou. Às vezes acontece de estralar mesmo, tá? Então, estralou. Solto a perna do cliente. Volto a perna devagar. E aí eu vou fazer para o outro lado. Ah, isso é muito legal. Vamos dar uma pausa aqui no ciático e da lombar para falar sobre uma informação que de vez em quando alguém me pergunta isso. Todo mês alguém me pergunta sobre isso. Nívia, mas e a massagem no abdômen? Massagem no abdômen não precisa fazer. Posso fazer? Se eu quero fazer? Você até pode, mas não precisa. Primeiro porque muitas pessoas sentem desconforto em massagear a região abdominal. Dói. Principalmente aquelas pessoas mais tensas, mais nervosas, aquelas pessoas que têm intestino preso. Dói massagear a região abdominal e é desconfortável. Por quê? Porque na região abdominal tem muitos pontos também reflexos. Assim como os pés, a orelha, a face, as mãos têm pontos reflexos, o abdômen também tem. Então, além dessa questão intestinal, da tensão, do nervosismo, tem esses pontos de estímulo, tem os órgãos internos, e isso dói muito. Então, você não precisa massagear o abdômen. Por quê? Porque fazendo outras manobras, você... com esse método da massagem flow. Como eu disse nos stories ontem, se você vai fazer uma drenagem linfática, aí é outra coisa, aí sim você vai massagear o abdômen. Mas com a massagem flow, esse método que eu estou mostrando para vocês, não tem necessidade nenhuma de fazer massagem no abdômen. Primeiro, para não causar desconforto para o seu cliente. E segundo, porque naturalmente o abdômen já vai sendo massageado sem eu precisar apertar o abdômen. Eu fiz 3 manobras aqui e o Thiago já sentiu movimentando. Ele falou, já está fazendo a digestão. Já deu um barulhinho ali na região abdominal, ou seja, já está mobilizando. Aí, para quem tem intestino preso, Nívia, funciona? Funciona. Faz esse movimento aqui que eu te mostrei agora, que eu te ensinei, que você vai ver como vai funcionar. É bem provável que funcione ali, dali meia hora, dali 1 hora, ou naquele mesmo dia. Eu não tenho dúvida. Anota, pega essa dica aí, que é uma dica extra, mais um bônus aí para vocês, e depois vocês me contam. Faz com um cliente que tem com o intestino preso, sem massagear o abdômen. Faz só isso que eu mostrei aqui, que você vai ver que vai ser mais efetivo do que massagear o próprio abdômen. Por quê? Porque quando você massageia o próprio abdômen, o seu cliente ele sente dor. Porque se ele tem intestino preso, tá tudo embolado ali, tá tudo duro, fica tenso, fica dolorido. E quando você massageia e ele sente dor, a tendência é que ele trave, é que ele segure, é que ele tensione mais. Aperta um ponto que você sente dor, para ver se você não vai tensionar o corpo, se você não vai ficar contraindo.
E aí, isso vai dificultar o processo da digestão. Ou seja, massagear o abdômen é pior para quem tem intestino preso. O que você faz, então? Massageia e faz outros alongamentos, outras manobras, como é o caso da massagem flow. Os alunos da massagem flow sabem que eu sempre falo isso. Você vai fazer alongamentos de perna, você vai fazer alongamentos de braço, você vai fazer torções. Tudo isso vai estimular o intestino para funcionar melhor e vai trabalhar a região abdominal. Então, foi legal isso acontecer aqui, né? O Thiago já sentiu fazendo barulho, já sentiu movimentar a digestão, porque você pode ganhar esse conteúdo extra. Então, depois você, com a aplicação, você me marca lá para eu saber que você colocou em prática isso que eu ensinei. Então, vou repetir para o outro lado, flexiona a perna, empurra o joelho, abro a minha postura e aí eu vou seguir. Então, em direção ao ombro, inspira e alonga. Retorna, vai para o próximo ponto, inspira e alonga. Retorna, vai para o próximo ponto, inspira e alonga. Ah, Nívia, eu não consigo ficar assim como você. Você parece que está se alongando. Sim, eu estou me alongando. Por isso, a massagem flow é tão incrível e faz com que o profissional também se trate. Porque ao mesmo tempo que eu alongo o meu cliente, eu, como profissional, estou me alongando. E aí, se ficar difícil para você no começo, é porque você está com o músculo encurtado. Mas o nosso corpo ele é 100% treinável. E à medida que você vai praticando, você vai ficando mais flexível. Aqui eu estou um pouco distante, por quê? Porque eu gosto dessa sensação de alongar o meu corpo, me faz bem. E se eu posso fazer bem para o cliente e ainda fazer bem para o meu corpo, eu vou entendendo esse movimento para fazer isso com o meu corpo também. Nívia, eu não consigo fazer dessa forma. O que eu faço? Se aproxima do cliente, mais um pouco, e aí você alonga. O que acontece? O seu corpo não vai alongar da mesma forma que estava alongando o meu corpo, certo? Então, assim, para você que tem agora, nesse momento, esse encurtamento na perna, vai ser mais fácil. Com o tempo, você vai perceber que o seu corpo vai ficando mais alongado, mais flexível, e você vai curtindo mais a massagem, você vai aproveitando mais e se alongando nas manobras. Como eu já tenho esse alongamento, eu pratico há muitos anos, aqui fica ruim para eu fazer. Eu preciso dar essa distância, tá? Porque você pode pensar aí, Nívia, mas por que você não ensinou desse jeito? Porque para mim esse jeito ficou ruim. Eu tenho... fica limitado o movimento do meu corpo. E assim, dessa forma, não fica limitado, fica mais solto, né? Eu consigo avançar com o meu cliente e eu consigo avançar também com o meu corpo. Eu só quis explicar para você, porque eu olhei na tela e pensei, nossa, tá alongada a minha perna. E às vezes as pessoas vão pensar, e se eu não conseguir? Se você não conseguir, você começa de um jeito mais básico. O que eu estou fazendo aqui é mais avançado. Fiz essa primeira, vou para a segunda. A segunda manobra eu vou trabalhar a região lateral. Agora em direção ao outro ombro, ao lado oposto. Então, eu pressiono e volto. Respira. Pressiona e volta. E o último ponto, pressiona e volta. Terceira, deixa o pé cair lá para o outro lado, ajusta a perna para o centro do corpo e aí eu vou alongar. Mão no ombro e a outra vai no joelho. Eu vou ficar de costas para vocês agora, mas eu quis fazer do outro lado para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Inspirou. Expirou. Leve. Inspirou. Expirou. Médio. Inspirou. Expirou. E mais forte. O sofá tá travando aqui. Então, procurem estar num lugar um pouco mais aberto. Quase estralou? O sofá não deixou estralar? Solta a perna do cliente para a lateral. Toda vez
que eu faço um alongamento, que eu tiro o corpo do cliente de onde está, gera o desalinhamento ali da coluna. Então, eu tenho que sempre checar se a perna não está torta para lá, né? Se a perna não está uma para lá e a outra para o centro. Então, eu vou checar e vou fazer o meu alinhamento do começo mais uma vez. Seguro o tornozelo, puxo, alinho a coluna e aí sim retorno o pé no chão. E a última manobra é para massagear a lombar. Também vai gerar alongamento na coxa, na parte posterior. E ao mesmo tempo eu vou massagear a lombar. Alonga a coxa e massageia a lombar. Para a gente finalizar. Flexiono a perna do meu cliente. Eu vou levantar, coloco os braços para a lateral. Eu vou empurrar os dois joelhos lá para frente. Levanto o meu corpo, posiciono o pé do meu cliente no meu joelho. Chego um pouco para frente para travar essa perna. E você vai sentir até onde você pode ir. Começa a travar. Aqui não dá para eu avançar mais. Dependendo do cliente, se ele tiver menos flexibilidade, talvez você fique aqui, tá? Mas percebe que o pé do Thiago começa a cair? Então, eu tenho que chegar para frente para travar. Senti que travou? Agora sim eu vou massagear. 3 vezes para frente e para baixo, né? Em direção à região abdominal. Percebe o quanto massageio o abdômen sem eu encostar no abdômen? Sem eu gerar dor no abdômen? Tá? Então vamos lá. Inspira. Expira. Pressiona. Leve. Não vai jogar todo o peso. É um peso controlado. Inspira, expira. Vai um pouquinho mais, pressão média. Volta. Inspira, expira. Vai um pouquinho mais. Volta. Aí depois que eu fiz 3 vezes para frente, eu vou circular. 1, 2, 3 para um lado e solta o seu corpo, tá? Não deixa o corpo rígido. Faz o movimento com o seu corpo junto. Solta o seu corpo, deixa fluir, deixa entrar nesse fluxo. E aí eu vou 3 vezes para o outro lado. Respira. Isso. Vou te ajudar a levantar, cruzar as pernas do meu cliente. Inspirou. Expirou. Solta. Mais uma vez. Inspirou. Expirou. Ok, cliente. Se quiser, pode ficar. Se quiser, pode levantar. Tudo bem? Então, finalizamos aqui a sequência de massagem para resolver uma dor física. O que é dor física? É dor que dói no corpo, gente. É dor que dói no corpo. Isso é dor física. Amanhã a gente vai falar sobre massagem para dor emocional. E a dor física que eu escolhi para falar com você é dor no ciático e dor na lombar. E você pegou um bônus aí para quem tem o intestino preso. Então, falamos sobre 3 assuntos: intestino preso, dor lombar e dor no ciático. Qual você mais gostou aí? Qual é o tipo de cliente que você tem? Coloca aqui nos comentários. Desses 3 perfis de cliente, qual você já atendeu ou qual você já está atendendo, que você vai conseguir implementar essa pequena parte aí da massagem flow nos seus atendimentos. Coloca aí para mim nos comentários. Isso que você aprendeu hoje. E eu quero falar uma coisa importante para vocês, que é o seguinte: aqui eu tô com o meu colchonete. Eu tô com o meu mat de yoga. Ele é super fininho. Ele tem quanto isso aqui? 1 milímetro? 1 milímetro, né? Mais ou menos
1 milímetro, 1 a 3 milímetros. É muito fininho. Então, eu não recomendo que vocês façam essa prática nem no chão, nem no tapete e nem no mat de yoga. Por quê? Porque você pode se sobrecarregar, porque você ainda está testando o seu corpo, está percebendo, está vendo como vai ser, e às vezes você demora para fazer a manobra. E aí você pode sobrecarregar o seu joelho. Se você for usar o mat de yoga ou o tapete da sua casa, o que você vai fazer? Você vai pegar uma almofada, para toda vez que você for apoiar o seu joelho no chão, você não vai apoiar no chão, tá? Você vai pegar a almofada, apoia o seu joelho no chão e aí você faz a manobra, certo? Eu não usei a almofada aqui porque ela atrapalha no visual do vídeo. E ela coloca mais informação e você não vai prestar atenção no que eu estou fazendo. Mas eu estou te avisando agora para você usar a almofada para prevenir o seu joelho, para não machucar. Nunca, jamais você coloca o joelho direto no chão. Eu já fiz muitos atendimentos no mat de yoga, porque quando eu comecei, eu não tinha um tatame. Quando eu comecei pelo mat de yoga. E aí eu usava esse mat de yoga. Mas à medida que foi passando, eu percebi, eu preciso adaptar. E aí eu fui usando a almofada. Depois, até comprar o meu tatame, tá bom? Então, tomem cuidado só com essa questão. E se quiser deixar mais fofinho, você vai usar uma almofada para te ajudar a fazer essas manobras. Beleza? Ei, Nívia, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Gratidão demais, viu? Tenho aprendido muito com suas lives, com os seus conteúdos, e está sendo fantástico. Eu quero entrar na próxima turma com você, e eu estou amando. Eu já trabalho com massagem, só que muito manual, já há 25 anos. Uau! Tenho ficado bem cansada das mãos, né? Uhum. E agora esse seu método tem me descansado muito mesmo. Uhum. Exatamente. Além de cuidar do outro, como eu falei hoje, né? Você cuida de você também. Uhum. Então, não é exaustivo. Vamos lá agora, qual a sua pergunta? Essa massagem que você apresentou hoje, eu peguei mais ou menos no meio, tá? Você me perdoa. Para uma pessoa idosa, que eu tenho clientes de 60, 70, 80 anos, não seria viável não, né? Você pode fazer sim. Aí vai depender do quê? Qual é a debilidade desse cliente idoso? Se ele tem, por exemplo, um problema no joelho, aí eu já vou tomar mais cuidado. Mas se ele não tem problema no joelho, se ele não tem osteoporose, né? Então eu tenho que avaliar as condições desse idoso. Porque tem gente que é idoso, mas na verdade não é, né? Tem o corpo super jovem. Então tem pessoas de 70... O Thiago está falando que alguns de 65 têm mais flexibilidade do que do que os amigos dele de 35. E assim, esses dias mesmo a gente conheceu uma pessoa, um brasileiro que mora aqui na Tailândia, que tem 70 anos, né, Ti? 75 anos. E assim, você olha para ele, você não diz que ele tem 75, ele parece que tem 55, super ativo, né, com o corpo saudável. Então, depende do tipo de idoso. Se o idoso tiver problema no joelho e osteoporose, eu não vou fazer essa massagem. Agora, se for um idoso que tem um corpo um pouco mais saudável, né, não tem esses problemas, eu posso fazer dosando a pressão da minha mão. Então, você não vai fazer como eu fiz aqui no Thiago. O que eu fiz no Thiago? Eu fui alongando fraco, médio e forte. No idoso, eu vou alongar do fraco para o balanço. Como é que eu vou fazer? Vocês lembram que eu coloquei o meu corpo e empurrei em direção ao Thiago? E alonguei e pausei e depois voltei. Então, para o idoso, eu vou fazer a pressão fraca. E em vez de eu parar o alongamento, pausar no final, eu vou fazer um balancinho. Então, eu vou e volto, mas sem quicar. Lembra que o quicar é quando eu alongo e fico empurrando. Lá no alongamento eu fico empurrando. O balancinho, ele é diferente. O balancinho, eu não chego a avançar lá no final e fico empurrando. Eu paro antes. Eu faço
esse movimento de balançar para frente e para trás, para frente e para trás. Eu vou fazer isso de 2 a 3 vezes, tá? Por quê? Porque eu preciso ter mais cautela com esse idoso. Então, eu não faço alongamento no máximo, eu faço o alongamento com a estrutura do balancinho. Todos eles. Ah, e o último nível, o último que é de cruza a perna para alongar. O último a mesma coisa, tá? Eu não empurro e alongo. Eu vou balançando. Eu empurro e volto. Sempre antes do máximo. Isso é muito importante, tá? O balancinho, ele acontece antes do alongamento. Se eu alongo e fico empurrando, é o quicar, e o quicar está errado. Então, tem um limite aí bem sutil de uma coisa para outra, mas você pode fazer sim e vai ser muito bom, porque você vai gerar esse movimento no corpo do idoso, né? O idoso, ele começa a ficar mais enrijecido, principalmente se ele não faz atividade física, se ele não caminha muito, se ele fica mais sentado em casa no sofá. Então, isso vai ser bom para aumentar esse fluxo da circulação, o fluxo da energia, trazer mais vitalidade para esse idoso, tá bem? Tá bem. No, gratidão demais, viu? Tem sido, assim, enriquecedor pro meu trabalho. E os clientes estão amando. Ai, que maravilha. Eu fico feliz, fico muito feliz. Muito obrigada pela sua participação. Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.